Dia após dia, passamos por muitos lugares e, na maioria das vezes, nem percebemos por onde passamos. No geral, a única coisa que realmente importa pra gente nesse momento é o nosso destino do ponto A ao ponto B. Geralmente, o espaço que existe entre esses caminhos não nos desperta tanta atenção assim. Afinal, aquele é um lugar onde nós estamos acostumados a passar sempre, e na maioria das vezes, este mesmo lugar está cheio de pessoas em volta. Fora o fato de sempre estarmos com pressa, andando o mais rápido possível, para enfim chegarmos no nosso destino. Por conta disso, não tem e não há motivos para ficarmos analisando esses detalhes. Porém, há um certo momento na qual onde você passa por esse mesmo local, mas com uma ambientação completamente diferente. Pois agora está de noite, é você e apenas o silêncio ao seu redor. Agora que você está sozinho, você decide analisar melhor o ambiente à sua volta. E por conta disso, você começa a se sentir um pouco ansioso e bastante desconfortável. E dependendo da pessoa que você é, com muito medo. Você deve se perguntar: esse lugar é tão comum, pois passo por ele todos os dias. Mas por que será então que agora ele parece tão estranho? E a resposta para isso é que esse lugar sempre foi estranho. Foi você que não tinha percebido isso antes. Esses lugares são chamados de espaços liminares. E a liminaridade é um conceito subjetivo, ou seja, ela pode ser interpretada de várias maneiras diferentes. Mas, fundamentalmente, é a sensação de estar no limite entre dois espaços da existência. É um conceito abstrato, mas que funciona perfeitamente para explicar os espaços liminares. Se você pesquisar imagens de espaços liminares, vão aparecer várias imagens como essa. A princípio, elas parecem ser imagens comuns. São apenas fotos de alguns lugares como corredores, esquinas, parques e outras coisas do tipo. Mas quando você passa um tempo olhando para essas imagens, você sente um leve desconforto, uma sensação muito parecida com a solidão. E por que isso? É porque todos esses lugares estão vazios. E quando você observa uma imagem como essa por muito tempo, a sua mente tenta preencher esse vazio, às vezes se projetando para dentro desses lugares, ou então utilizando a sua imaginação para criar projeções de imagens opacas de figuras. E é nesse momento que você começa a ficar cada vez mais desconfortável. E quanto mais imagens de lugares assim você vê, mais você vai sentir como se estivesse lá, sozinho e completamente abandonado. Se você parar para analisar um pouco, todas essas imagens têm algumas coisas em comum. A mais notável é o fato de que todas as imagens de espaços liminares são de locais transitórios e não possuem nenhum tipo de saída. Mesmo que ela esteja em um local exterior, como uma praça ou um posto de gasolina, a sensação é que você está em um beco sem saída. E isso é o que deixa tudo mais agoniante, pois é como se você estivesse andando em um túnel infinito. Outra coisa comum entre essas imagens é a escuridão, um elemento sutil, mas que faz toda a diferença. Afinal, é natural o ser humano temer o desconhecido, e nada melhor do que a escuridão para simbolizar isso perfeitamente. Passar por um corredor vazio, mas bem iluminado, é uma coisa, pois você está vendo por onde anda e principalmente por onde está indo. Mas, quando você passa por esse mesmo corredor, só que dessa vez com as luzes apagadas, o cenário muda completamente. Você pode saber que é o mesmo corredor, mas o fato do escuro te impedir de ver todo o corredor e o que está entre ele é o que te assusta, pois o que realmente te dá medo não é o escuro, e sim o que supostamente está se escondendo nele. Outra representação clara do medo do desconhecido, e também um dos elementos presentes nos espaços liminares,
é o infinito. O infinito é um conceito abstrato e subjetivo, onde a única definição concreta é de algo que não possui começo ou fim, apenas um meio eterno, onde para qualquer direção que você olhe ou vá, você não chega em lugar algum. E isso dá uma sensação angustiante de andar e não sair do lugar, como se estivesse em cima de uma esteira. Então, basicamente, os principais fatores para que as imagens dos espaços liminares se tornem tão desconfortáveis são a sensação de solidão, pois não há pessoas em volta além de você, a sensação de déjà vu, pois tem uma forte sensação de familiaridade nessas imagens, e a falta de uma saída, o que te dá uma sensação de que aquilo não tem fim. E já que você não consegue ver em volta, você tem a sensação de que aquele lugar é infinito e que você está preso nele para sempre. Mas o que realmente dá o verdadeiro toque final nessas imagens é quando o elemento terror é inserido. Stephen King explicou a diferença entre o terror e o horror. O horror é quando a criatura ou aberração é revelada causando o choque. Já o terror normalmente antecede ao horror. Uma atmosfera sombria, um corredor escuro, um ponto de ônibus vazio durante a noite, com um único poste que mal ilumina o lugar em volta. Esses são cenários comuns, mas o que faz a mágica do terror acontecer é a sua imaginação. Vendo vultos e coisas que supostamente não estão lá, mas que você vê mesmo assim. E é aí que o medo entra em ação. Algumas imagens de espaços liminares são apenas desconfortáveis por causa da sensação de estranheza com algo tão comum quanto um corredor. Já outros dão um certo medo por introduzir o elemento terror, mesmo que não tenha nada ali. Ou será que tem? Afinal, o desconhecido é desconhecido.